conectar com as pessoas. Então você cumprimenta o balconista, você cumprimenta o pessoal que faz a limpeza da loja, você cumprimenta o gerente da loja, você cumprimenta todo mundo, né? Você tem que falar, ó, eu sou fulano, sou da indústria Não tal, pode chegar sou da direto empresa tal. mexendo lá nos produtos. Não, não, não. Se fizer isso, vai dar ruim. Se fizer isso, vai dar Com ruim. certeza vai dar O ruim. produto é meu, eu mexo se eu quiser. Não é assim que funciona. Exatamente. Quando você faz essa análise, esse diagnóstico, você pega ali já uma série de elementos para, no momento de uma negociação dentro da loja, você trazer esses elementos à luz e buscar aproveitar oportunidades e resolver problemas. Uhum. Porque o diagnóstico é para isso, é para você olhar o que tem de problema e para você olhar o que tem de oportunidade, certo? Ah, mas eu vou levar problema? Sim. Você tem que colocar na mesa problemas para o seu cliente que você consegue resolver. E você resolve como? Com a sua oferta, com os seus produtos, com o seu trabalho, com o seu relacionamento. É interessante isso aí que você falou, Walter, pelo seguinte. É antigo isso, né? Você oferece, você mostra um problema que ele tem, talvez ele nem saiba disso, e ao mesmo tempo você já apresenta a solução, né? A gente que é podemos dizer que a gente é da velha guarda, né? A gente pegou um tempo em que a gente fazia isso empiricamente. Sim. Né? E a gente não tinha essa gama de informações que hoje temos. A gente sabia como fazer, mas cada um fazia do seu jeito. Né? Você atendia, nós somos do mesmo tempo, você atendia mais ou menos, se eu não me engano, o maior cliente do estado de São Paulo. Né? Você tinha uma responsabilidade gigante. E você, com todo o seu talento, toda a sua articulação, mesmo sem as ferramentas necessárias, você conseguia ter os melhores resultados, que eu lembro bem disso. Se você quiser citar o nome desse cliente, fique à vontade. Não, mas hoje, você tem experiências riquíssimas nesse sim, ponto. hoje é a maior rede de farmácias do Brasil, que é o Grupo RD, né? A Raia Drogasil. Mas a grande verdade, Luz, por que isso funciona, né? Isso é venda consultiva. Por que ela funciona? Funciona para um promotor que vai fazer merchandise, funciona para um vendedor que vai numa farmácia independente, funciona para um gerente que é account, que vai na sede, na matriz. Enfim, funciona para todo mundo. Por que isso funciona? Porque a verdade é que se o seu cliente não sabe que tem um problema, ele não tem um problema. Quem tem é você. Uhum. Essa é a verdade. Né? Então, por exemplo, você verificou que o acordo que você fechou na matriz não está sendo executado em loja. Isso é um problema. Você tem que colocar na mesa do comprador. Falar, nós combinamos algo, eu estou cumprindo a minha parte, as lojas não estão cumprindo. Como é que a gente faz para resolver isso aqui? Né? Você precisa trazer à luz essas coisas, porque senão você não avança e não consegue corrigir aquele ponto falho do cliente que está atrapalhando a sua performance. E se você não corrige, o que acontece? Você vende menos, o cliente fica insatisfeito com a sua solução, com a sua oferta, com os seus produtos. Todo mundo ganha menos. Todo mundo ganha menos. Então, nesse processo de visitar a loja, essa é uma etapa fundamental. E depois disso, tem o pós-visita, né? Onde você tem que fazer o lançamento do que aconteceu lá. Você tem que registrar. Porque senão, na próxima visita, o que você vai fazer? Vai perder o referencial. Você vai perder o referencial. Você vai ter que reiniciar o Windows, né? Como a gente fala. Você vai perder tempo. Você vai perder energia para começar um novo projeto, sendo que você já tinha conquistas, tinha avanços que você tem que dar sequência nesse avanço a fim de atingir os grandes objetivos. Por exemplo, me tornar o primeiro fornecedor desse cliente na categoria XYZ. Atingir mais 50% de market share. Grandes objetivos. Se você visita o retail, você visita o varejo, você tem que ter grandes objetivos. Isso é sempre fundamental, porque é isso que vai ditar as suas microações em cada visita individual. E olha, com relação a isso que você falou, eu só queria trazer um ponto aqui para vocês. Estando no varejo, a gente sabia quando um vendedor, uma vendedora, não tinha uma linha de continuidade. Que, assim, não fazia o que você está falando de trazer uma história numa sequência. Trazia... Cada visita começava praticamente do zero. E, às vezes, coisas que não faziam conexão, uma história com a outra. Exemplo, a pessoa trabalha numa empresa muito grande, trabalha com muitas categorias. Na visita anterior, trabalhou, por exemplo, uma categoria MIP e dessa vez chegava e queria discutir uma outra categoria, por exemplo, de produto RX. Isso dava um tilt
Porque a gente ficava naquela situação. Não é uma situação só de aborrecer, de você pensar assim, nossa, minha agenda tá ruim. Não. É de você perceber assim, nossa, como é que a gente, dentro da nossa loja, vai vender melhor se essa pessoa não me traz um processo com continuidade. Sim. Inclusive, isso é pós-venda também, porque você precisa mostrar os resultados das ações que você propôs e implementou. O cliente precisa saber o que deu certo e o que não deu certo, porque é assim que você gera valor para ele. Tanto impedindo ele de fazer algo que não funciona novamente, quanto ampliando algo que você fez que deu muito bem. Tudo isso é pós-venda também e que acaba se misturando em algum momento. A verdade é que os ciclos da visita, às vezes eles acabam um atropelando em partes o outro. Isso é natural, é assim que funciona. E vai criando confiança, né, Fabrício? Essa sequência de sucessos, ou então esse cheque para ver se deu certo ou não, isso cria confiança para o cliente saber, bom, esse cara sempre me traz coisas boas e ele tem ferramentas para identificar se o que a gente fez deu certo ou não deu certo. E tem um ponto, Jussa, que eu acho fundamental nesse sentido. Um comprador, ele faz inúmeros acordos, ele atende inúmeros fornecedores. Então, ele não vai conseguir lembrar de acompanhar todos os acordos que ele fez. Então, quando você traz os sucessos daquilo que foi feito, você está sedimentando na cabeça desse comprador, desse gerente de loja, quando é ele que faz a compra, ou do próprio proprietário da loja, você está sedimentando o seguinte, que as soluções que você trazem resultados. E conversas difíceis precisam ser tomadas, precisam também acontecer. Se a ação ela não foi aquilo que você esperava e você se omitir, quando você oferecer uma nova ação, ele vai lembrar daquela e você não vai ter o referencial de sucesso. Porém, se você discutir com ele, olha, precisamos fazer ajustes, aquilo que nós prevemos não está acontecendo. Vamos melhorar, vamos trabalhar dessa maneira, vamos fazer ajustes pontuais para que a gente consiga obter o sucesso esperado. A pessoa percebe uma preocupação. E aí a gente volta no assunto da confiança. Ele passa a confiar em você, que você está colaborando com ele. Eu gosto muito desse termo que vem do conceito Harvard de negociação, que é a venda colaborativa. Não é o vender por vender, porque você tem que atingir uma meta. É vender porque você tem que atingir uma meta e fazer o seu cliente vender mais. Porque se você fazer o seu cliente vender mais e vender com mais qualidade, uma venda mais saudável, ele vai repetir isso outras vezes com você e vai passar a confiar mais. Depois da segunda, terceira negociação, muito provavelmente ele vai ter menos resistência, menos objeções, porque ele sabe que você acompanha, você cumpre aquilo que fala. E aí eu queria mudar rapidamente de assunto, que o nosso tempo está voando e está quase chegando no Conversa final. boa é assim mesmo. Conversa boa, parece que é 5 minutos, já foi quase 1 hora desse bate-papo bom. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês o seguinte, o futuro. Nós tivemos recentemente na Bradilan e teve lá a Drogaria do Futuro. Nós atendemos uma farmácia independente, na qual ela é 100% tecnológica. Ele já tem o robô para buscar lá os medicamentos sem contato físico, fazer toda a gestão de estoque, né? Do primeiro que entra, primeiro que entra, primeiro que vence. Tudo isso para que garanta a parte saudável. Mas tem uma coisa muito interessante. Esse software que ele tem, hoje já faz a gestão da loja para ele. Por exemplo, ele consegue mudar todos os preços da loja em 15 segundos. Basta um comando. Ele consegue pedir para o software fazer promoções para ele dos produtos que estão com menos giro. Ele consegue fazer, ele consegue entender aquilo que ele precisa vender mais que traz rentabilidade. Isso aumenta cada vez mais o controle da loja e dá mais poder para o cliente negociar com a indústria, porque ele tem os números na mão. E aí a gente pensa, a indústria ela tem outros números do que acontece na sua região, do que acontece nos pontos de venda em volta. Ele tem ali a visão basicamente única e a gente consegue trazer outras coisas, outras informações que complementam. Como que a gente precisa conviver e se adaptar a esse momento tecnológico que cada vez mais a gente está vivendo e cada vez mais a informação é predominante? No meu entendimento, Fabrício, eu acho que a palavra de ordem é mantenha-se atualizado, né? Eu acho que essa é a grande chave.
A gente que viveu a passagem do mundo analógico para o mundo digital, a gente conseguiu perceber que para se manter ativo, para se manter competitivo, você tem que se atualizar a todo tempo. Então, eu acho que a palavra de ordem é essa: mantenha-se atualizado. Se essa novidade, se essa farmácia do futuro que você está explicando para a gente é um negócio sensacional, é um negócio muito interessante, que ele minimiza a possibilidade de erro do comprador. Ou seja, se eu tenho na mão o que vende, o quanto vende e a quanto vende, respeitando margem e tudo, a chance do comprador errar é muito pequena. Como a indústria tem que fazer? Atualize-se. Faça com que o seu produto seja necessidade na mão do consumidor. Aí, inevitavelmente, o comprador vai ter que comprar teu produto, estando ele entre os mais vendidos ou não, porque ele é um produto necessário. Automaticamente o sistema vai apontar para o dono da farmácia, para o comprador, que ele precisa comprar aquele teu produto lá. Não fique preocupado em apenas criar selim. A gente falou a vida inteira sobre isso, né? Já dê na mão do seu cliente a solução do sellout. Tá? Ou seja, ele não vai sobrecarregar o estoque dele e a hora que ele puxar no sistema dele lá, por mais inteligente que seja, ele vai dizer, pode comprar que esse produto é bom. Muito bom. Muito bom. Bom, dando também a minha contribuição, eu diria a vocês, complementando o que o Jussa falou, que a gente precisa se atualizar. Então, eu vejo, tanto para a indústria como o varejo, que a gente está migrando a passos firmes para um modelo que a gente vai chamar de relacional digitalizado. Quando a gente pega uma farmácia, que ela é extremamente tecnológica, o balconista ele vai ter um papel preponderante no atendimento à pessoa que vai chegar no balcão. Ao invés de a pessoa ficar com receio de essa digitalização vai tirar meu emprego, não. Essa agilidade que a ferramenta vai entregar na gestão de estoque, vai permitir com que o pessoal do balcão atenda de forma personalizada os seus clientes. E aí, numa circunstância dessa, até nós aqui na Focus trabalhamos tanto, não é, perfis comportamentais. Esse pessoal vai ter que se atualizar e entender essa diferença. E a indústria também se beneficia desse modelo ao não ficar tão presa ao modelo transacional. Ou seja, a cadeia como um todo, a utilização dessas ferramentas é um caminho sem volta. Vai permitir que a relação com o consumidor seja mais assertiva e entregue o valor que todo mundo da cadeia espera entregar para o consumidor. Excelente. É isso aí. Treinamento, treinamento, treinamento. Então, todo mundo que quer se atualizar tem que treinar, tem que se capacitar, tem que buscar o conhecimento o máximo que puderem. Senão vai ficar pelo caminho. Se não, fica pelo caminho. É isso aí. Treinamento é a palavra de ordem. Pessoal, conversa boa, conversa animada, rica de conhecimento, né? Também as estrelas que a gente aqui não podia ser diferente, né, Salu? Mas, infelizmente, chegou ao final. Chegou no fim. Chegou no final. Não dá para ficar um pouquinho mais, não? Dá não? pra ficar O papo tá bom. A gente marca um novo episódio com o mesmo tema, não tem Olha problema aí. nenhum. Boa. Alguma consideração final? Manda lá, Fabrício, pra gente saber. Olha, o recado que eu deixo para quem está nos assistindo é o seguinte. Hoje, aquele modelo intuitivo, baseado somente no seu talento, talvez traga algum resultado, mas pode trazer muito menos resultado do que vocês usar o seu talento ao seu favor. Estar preparado, conhecer o seu cliente. Recentemente a gente estava conversando com um grande empresário e batendo um papo com ele sobre negócios e tudo mais, e ele trouxe uma informação assim. Se você quiser conhecer alguém importante, o nosso cliente é muito importante, saiba tudo da vida dessa pessoa, para que você converse com ela de alto nível e a pessoa veja valor em você. E quando você conhece todas as nuances do seu cliente, todos os detalhes do seu cliente, o que acontece lá dentro, você está mostrando para ele que você se preocupou, você foi preparado. É muito mais do que uma burocracia. É algo que te ajuda a se tornar alguém confiável lá dentro. Confiável não só pela sua honestidade, mas pelo seu conhecimento e principalmente pelas soluções que você traz para o seu cliente. Muito legal. Quer dizer, se você conseguir aliar
o seu talento mais técnica, a chance de sucesso é muito grande. Exatamente. Ótimo. Valtinho, alguma consideração final? Palavras finais de encerramento? Não, já fechei. Um forte abraço a todos. Acompanhe a gente nos podcasts da T&D Focuscast. Todo mês a gente vai estar por aqui. Forte abraço. Salustiano, gostaria de dar Fica também o meu agradecimento a uma tarde maravilhosa, a gente sempre aqui trocando essas ideias e enriquecendo, não só aqui, como levando e proporcionando à nossa audiência sempre insights e reflexões. Treine, gente, treine, porque talento é algo que, se você investir, você vai conseguir ser bem-sucedido.